LS Podcast é uma honra recebê-los aqui nesse canal. O vídeo já vai começar. Prepare a pipoca e o amendoim torrado. Sente-se e relaxe. Curta, compartilhe e se for novo por aqui, se gostar do conteúdo, se inscreva. O vídeo começa agora. Começa agora. Shalom Lahem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. E hoje o nosso tema é: a morte não terá velório. Pois é, que tema é esse, né? Mas você vai entender comigo, fica até o final. Eu tenho certeza que você vai raciocinar junto comigo e entender que realmente é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia traz para nós na palavra do Senhor Jesus. Bom, deixando bem claro que a morte, para muitos, é apenas um estado de descarnar. Ou seja, tem muitos que pensam que apenas é só o corpo tombar, o corpo cair. Para alguns que não têm entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, acabou. Mas não. Nós vemos que no capítulo 3 de Gênesis, a morte nasceu. Pois é. Para a ruína do homem, a morte nasceu no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem desobedeceu uma ordem de Deus para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, para não colocar a mão e muito menos comer aquele fruto. Pois bem, a gente sabemos na história que o inimigo usou a serpente e trouxe, através de Eva, a indução a Adão, e Adão caiu, enfim, e a Bíblia diz que, em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 até o 26, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, todos nós estávamos sujeitos à condenação eterna. Mas tem um detalhe importante. O detalhe é que no mesmo capítulo 3, Deus faz uma promessa à mulher, que da semente dela nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, da mesma serpente que derrubou o ser humano e que trouxe a luz, aliás, as trevas, né? É que trouxe das trevas a morte, esse espírito que é o que ceifa as vidas, através de, claro, da permissão divina, porque até então a Bíblia antes não falava em morte. Deus criou o homem não na intenção de ceifá-lo, mas colocou para ele ali um ponto de interrogação, colocou para ele ali um limite. Ele teria que obedecer aquele limite. O homem, o ser humano, não obedeceu o limite que Deus estabeleceu pela sua ordem, dando ordem ao homem para obedecer aquele limite. Então, no capítulo 3, nasce a morte. Porque a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O homem pecou, então veio a morte. E a morte aqui não é só físico, mas a morte espiritual. Essa é a pior morte, em que o homem fica separado de Deus. O homem fica longe da presença do Todo-Poderoso por toda a eternidade. O homem que vive aqui nessa terra sem Deus, ficará sem Ele também em toda a eternidade. E onde nós vamos agora ver com exatidão que a morte não terá velório? Não vamos ver essa palavra, nós não vamos ver. Nós vamos ver o resultado final. Assim como nós temos consciência que iremos um dia partir, morrer a carne física, mas aqueles que têm esperança, aqueles que estão em Cristo, não vai morrer espiritualmente. Vai morrer apenas a parte física. Ou seja, esse corpo irá se desfazer, mas o espírito viverá para sempre. Ele prometeu isso em João. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Disse mais: aquele que crê em mim, jamais morrerá. Porque passou da morte para a vida. Mas, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz assim: e a morte, olha aí, o espírito da morte, esse ser que foi criado por Deus, que é permitido tocar os homens no tempo que Deus determinou, ou seja, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a morte, ela também vai morrer. Olha aí, a morte, esse espírito que ceifou muitas vidas, ceifou a humanidade, ceifou muitas pessoas durante tempos e tempos, e ainda vai ceifar ainda, inclusive a nossa vida,
né? Porém, tem um detalhe. Ela vai ceifar a morte física, mas não a morte espiritual. Ela não pode tocar você espiritualmente. Você que estiver em Cristo Jesus, protegido por Ele, porque Ele pagou um alto preço na cruz. Ele disse: Pai, está consumado. Jesus na cruz, Ele resgatou a nossa alma do poder da morte e do poder do inferno. Exatamente. Eu e você estávamos ali realmente condenados a viver eternamente sem Deus. Mas quando nós recebemos a promessa, recebemos ali a transformação divina através do sacrifício de Jesus, nós não estamos mais debaixo do poder da influência maligna da morte, do espírito da morte. Então, meu irmão, olha só como é confortante o nosso coração. Aquela que faz muitas pessoas chorar e ficar triste, porque acaba ceifando os entes queridos, ela também passará pelo juízo, ela também não vai escapar. E aqui a morte para ela não é física, é espiritual. Ou seja, esse mesmo espírito que trabalhou porque Deus permitiu ela trabalhar, estará longe de Deus também ali, pagando ali no lago de fogo, estando ali também ali sendo castigada, porque ela fez muitas pessoas sofrer, fez muitas pessoas chorarem, é claro, por permissão de Deus, porém esse Deus é justo. Isso não ficaria assim, não, de graça não. Deus agora está dando a retribuição à morte, ao espírito da morte. Então nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 20, e versículo 14. E no versículo 15, para fechar, diz mais assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida, também é lançado no lago de fogo. Então a importância das pessoas de dar um passo para Jesus, dar um passo para o Mestre. Quem faz isso automaticamente Deus, com sua infinita misericórdia, escreve o seu nomezinho lá no cartório do céu, no livro da vida. E agora você, meu irmão, você, meu amigo, passou da morte para a vida. Então a morte não terá velório, não vai ter ninguém velando ela não. Ela será lançado junto com o inferno no lago de fogo para pagar ali os seus delitos, né? Não digo pecado, que quem peca é o ser humano, mas pelas suas maldades, porque a morte, ela tem prazer em ceifar as vidas, mas também ela vai ser naquele grande dia futuro, ela também irá ali permanecer por muito, na eternidade, né? No lago de fogo, em que vai estar a morte, o inferno. A Bíblia diz também que vai estar lá o falso profeta e por fim o próprio inimigo. No final, estará ali por toda a eternidade. Um fogo que queima apenas só o lado espiritual, só a alma, só queima no mundo espiritual. Não é um fogo aqui terreno. Então, meu irmão, vale a pena servir, glorificar, exaltar esse Deus, porque Ele já tirou nós dessa condenação maligna. Pode até, num período de tempo, nós passar dessa para melhor, ou seja, nosso corpo ser lançado de volta ao pó, como diz a palavra de Deus, o pó volta ao pó. Mas o espírito, a alma voltará para Deus, daqueles que estão com Deus. Se você viver com Deus aqui, com certeza permanecerá com Ele do outro lado. Mas se você lançar a mão da bênção de Deus, desse sacrifício, desse resgate que Jesus fez pela tua alma, meu querido irmão, infelizmente, você terá uma surpresa terrível do outro lado. Mas eu tenho certeza que a maioria que está assistindo já fez a sua decisão, ou seja, passou para o lado do Mestre e largou esse mundo enganador e malvado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E pensa, reflita, até a morte vai morrer. Então, isso é maravilhoso. Isso chama-se justiça de Deus. Ninguém escapa e nem a morte. Deus te abençoe, o Senhor te abençoe, te guarde, te livre, hoje e para sempre. Amém. Oremos agradecendo. Grandioso Deus, poderoso Pai, aqui está essa palavra, Pai querido, ao qual o Senhor prometeu guardar da morte espiritual todos aqueles que estão na sua presença, porque a morte física é resultado do pecado, mas a compra da alma Jesus pagou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus pagou por nossa alma e Ele pagou um preço muito caro, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi, Pai querido, com sangue, com seu precioso sangue carmesim. E que nesse dia, nessa hora, nesse momento, não sei, Pai querido, quem está assistindo, ouvindo,
Mas se essa pessoa chegou até aqui, Pai, até nesse final, para ouvir essa oração, esse clamor, eu clamo pela vida dela ou dele, Pai. Fortalece a fé desse irmão. Levanta ele, levanta ela, Pai. Guarda, livra, visita a família, repreende o mal, repreende o espírito da morte e dá a bênção a essa vida, Pai. E dá a bênção da vida eterna e a graça em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir, Shalom Rema.